Olá! Dando continuidade aos estudos da segunda etapa de formação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, no programa de hoje discutiremos o caderno de matemática, suas possíveis relações com as demais áreas ou componentes curriculares e com os eixos epistemológicos e metodológicos propostos no caderno da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Para falar sobre esse assunto, recebemos Abimael Fernando Moreira e Lucimar Donizete Guzmão, técnicos pedagógicos da disciplina de matemática, do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. E Marita Renan Macelli, técnica pedagógica de matemática do Núcleo Regional de Educação de Curitiba. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa conversa. Muito obrigada. Para darmos início a essa conversa, professora Lucimar, como a matemática pode contribuir na formação humana integral dos estudantes do ensino médio? Bem, essa é uma questão muito abrangente e não há uma resposta única e nem simples para ela. Mas, de um modo geral, no contexto escolar, a matemática e as demais áreas do conhecimento ou componentes curriculares deve possibilitar ao estudante o acesso ao conhecimento científico historicamente construído, proporcionar uma reflexão crítica sobre o sentido e significado das ciências, da cultura, das tecnologias, deve formar para produzir novos conhecimentos, dando aos estudantes condições para que ele possa ler, para que ele possa interpretar e transformar sua realidade. Nesse sentido, os conhecimentos matemáticos podem auxiliar nessa interpretação. A matemática ela fornece ferramentas tanto para interpretar problemas tanto dentro da matemática como fora da matemática, Então, uma das principais possibilidades ou finalidades da matemática na educação básica, no ensino médio, é dar condições para que o aluno desenvolva capacidade para que ele possa formular e resolver problemas. Mais do que resolver problemas, ele tem que ter condições de formular criticamente um problema. Nesse sentido, dentre os papéis então, que a matemática pode desenvolver nessa formação integral dos alunos, é a capacidade do desenvolvimento de 4 tipos de pensamentos, que nós podemos chamá-los assim, do ponto de vista epistemológico, que é o pensamento indutivo, que são pensamentos presentes no ato da criação matemática, que ele permite formulação intuitiva de novas conjecturas para serem validadas posteriormente. O outro tipo de pensamento é o raciocínio lógico-dedutivo, que é muito ligado à álgebra e à geometria. O outro pensamento que a gente está discutindo é a questão do geométrico, o pensamento geométrico, que é muito ligado à geometria. E o pensamento não determinístico, que possibilita analisar as incertezas, a aleatoriedade que nós estamos no nosso cotidiano enfrentando. Então, no contexto escolar, é importante que os professores e a escola proporcionem a esse estudante diferentes atividades que levem o aluno a desenvolver diferentes formas de pensar e, consequentemente, problematizar sua realidade. Então, a todo momento, a escola precisa movimentar essas capacidades dos alunos por meio de atividades problematizadoras, que façam o aluno pensar, e possa formular questões e resolver problemas. Então, dentre o papel da matemática nesse processo é propiciar para o aluno a capacidade instrumental de resolver problemas, na matemática e fora dela, e no seu cotidiano, nas outras áreas, mas principalmente possibilitar formas diferentes de pensar, aí envolvendo a criatividade, envolvendo no processo investigativo. Então, a matemática tem esse papel diante dessa formação integral dos alunos, dos estudantes do ensino médio. Aproveitando que a professora Lucimar acabou de falar, professora Marita, qual a importância e contribuições dos conhecimentos matemáticos abordados no ensino médio? Conforme a professora Lucimar mencionou, a matemática ela vem de uma construção histórica, E como disciplina, ela leva sempre algumas questões do por que ensinar ou por que aprender, para que ensinar, como ensinar, aonde que vai ser utilizado esse conhecimento e tudo mais.
Essas questões, elas devem estar presentes sempre no cotidiano do professor. Através do seu planejamento, ele consegue elencar quais são essas importâncias e os porquês, os comos e os paraquês, né? Com isso, ele consegue trazer à tona a necessidade de uma discussão desse papel da matemática no cotidiano do aluno, né? Como é que ele vai usar essa matemática no seu dia a dia? Com isso, os alunos, ele proporciona aos alunos a matemática como prática social, né? Trazendo para o seu dia a dia mesmo os conhecimentos matemáticos que vão contribuir, por exemplo, para ele poder estar atuando ou como profissional ou como um ser pensante, um cidadão crítico, né? Que vai até o seu pensamento fica mais elaborado, enfim. Ok, professora Marita. Agora, professora Abimael, como o ensino da matemática pode auxiliar na discussão da centralidade do jovem no processo educativo? Pode contribuir de algumas maneiras. A primeira seria priorizando o conhecimento prévio, aquele da vivência dos estudantes. O jovem ingressa no ensino médio portando experiências, saberes e desejos construídos a partir das suas relações sociais, das suas vivências e da sua trajetória de vida. Assim, devemos superar a ideia, a noção de que os jovens são homogêneos enquanto estudantes, passando a percebê-los como sujeitos com valores, comportamento, visões de mundo, interesses e necessidades singulares que fazem com que eles se agrupem em diferentes grupos sociais. Outra maneira seria percebendo a existência de diferentes juventudes, ou seja, da diversidade, das características, dos desejos, objetivos e das afinidades que fazem com que os jovens se aproximem e formem diferentes grupos sociais. A juventude busca principalmente o aprendizado de conhecimentos que estão próximos da sua realidade. Muitos procuram a escola como forma de instruí-los para o trabalho e a enxergam como possibilidade de interação ou pertencimento ao grupo. Nesse sentido, a escola precisa ser repensada, reinventada. Ela tem que ser capaz de formar cidadãos críticos que estejam prontos para fazer as intervenções sociais, políticas, culturais que são exigidas pela sociedade atual. Sendo capazes também de intervir e problematizar, questionar sobre a sua realidade e sobre os modos de produção. Aos jovens do ensino médio, aos adolescentes, aos adultos trabalhadores, deve-se priorizar aqueles conhecimentos que despertem, como eu já falei, o seu senso crítico. Nesse processo, a matemática tem um papel fundamental, pois ela tem a possibilidade de instigar esses jovens a terem seus objetivos perseguidos e alcançados. Uma formação matemática integral, ela pressupõe que os saberes dos jovens sejam valorizados e sejam valorizados nas suas formas de representação e expressão, fazendo com que nesse processo seja confrontado aquele conhecimento das suas vivências com o conhecimento científico. Por fim, ela pode contribuir enfocando o eixo metodológico, a iniciação à pesquisa, tecnologias, a mídia e comunicação. Nessa etapa é importante que o conhecimento dos jovens sejam valorizados, para estabelecer um diálogo entre os saberes dos jovens e a prática educativa, apresentando situações que possibilitem que os conhecimentos matemáticos sejam relacionados com diferentes práticas, como, por exemplo, as práticas esportivas, culturais, artísticas, comunicativas, entre outras. Outro aspecto relevante é que é necessário enfocar as tecnologias digitais, a calculadora, celulares, computador, softwares, as redes sociais, porque é a partir delas que os jovens conseguem se tornar cooperativos, conseguem praticar a socialização e o protagonismo juvenil. Esse processo é muito relevante para a interação entre os jovens estudantes e os professores. Ok, professora Abimael. Agora, aproveitando a sua fala, levando em consideração as dimensões do trabalho, ciência, cultura e tecnologia, como a matemática se articula com essas dimensões?
ela articula-se a partir do momento que nós conseguimos estabelecer relações entre a história da matemática e o eixo integrador. Articula-se também à medida que nós relacionamos a história da matemática com a leitura e a problematização. Tá? Essa articulação evidencia-se à medida que nós observamos a evolução da história da matemática e a relacionamos com os conceitos de trabalho, cultura, ciência e tecnologia. Esses conceitos eles são apresentados nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Em linhas gerais, entende-se o trabalho como ação transformadora consciente realizada pelo homem. A cultura caracteriza-se pelo conjunto dos resultados dessas ações sobre a realidade, enquanto a ciência e a tecnologia correspondem ao conhecimento construído, formado historicamente, ou seja, os conhecimentos sistematizados e legitimados socialmente ao longo da história. Nesse sentido, a matemática possui um papel fundamental no processo de transformação da realidade humana ao longo da história. Muitos dos problemas vivenciados por diferentes sociedades em diferentes épocas foram resolvidos a partir da observação, interpretação, levantamento de hipóteses e aplicação de procedimentos fundamentados nos pensamentos e nos conceitos matemáticos. Muitos deles apresentam-se como resultado de um processo empreendido pela humanidade na busca da compreensão e transformação dos fenômenos naturais e sociais, sendo que muitos deles são explorados em salas de aula, principalmente nas aulas de matemática. Ok. Agora, professora Marita, conta para nós quais são os possíveis conhecimentos matemáticos que dialogam com as demais áreas de conhecimento ou com seus componentes na elaboração de um currículo. Se a gente iniciar o nosso pensamento de que a função primordial do currículo é propor caminhos para um melhor aprendizado do estudante, né? O professor e toda a coletividade escolar, né? A comunidade escolar comum que trabalham com a formação desse aluno, eles devem pensar esse currículo coletivamente, né? Trabalhando dentro do projeto político-pedagógico, né? Essa construção, e tendo sempre nessa construção os pensamentos de que o pensamento de que a gente não pode levar, desconsiderar, na verdade, as características pessoais, né? A característica social, cultural, aonde essa escola está inserida, né? Então, se a gente pensar o currículo e a proposta, o projeto político-pedagógico como uma construção coletiva, levando em consideração essas questões, a matemática, os conteúdos matemáticos, eles precisam ser articulados, né? E articulados com as outras áreas do conhecimento. Então, se a gente olhar dentro das diretrizes, que nós temos 5 conteúdos estruturantes, né? O conteúdo de números e álgebras, o conteúdo de geometria, tratamento de informação, e o conteúdo de funções, né? A gente consegue entender que esses conteúdos, eles, embora estão assim, de forma estanques num documento, na prática eles precisam estar sempre articulados. E essa articulação vai acabar acontecendo com as outras áreas do conhecimento também. Como a Abimael falou mesmo, né, da gente pegar, por exemplo, uma área de um esporte ou de um jogo, né? A gente tem conhecimentos matemáticos ali envolvidos, como o raciocínio lógico, que você acaba usando para poder adotar uma estratégia, né? Num jogo de educação física, por exemplo. Ou a gente pode também pensar, quando a gente vai falar das geometrias ou das grandezas e medidas, né, a gente pensar que essa prática ela pode estar envolvida com a área de conhecimento onde está a disciplina de geografia, a disciplina de química, de biologia, todas essas outras disciplinas acabam tendo, de alguma forma, a matemática envolvida como uma ferramenta ou na construção do pensamento para que elas sejam desenvolvidas ou na questão mesmo de ferramenta como prática. Aproveitando a fala da professora Marita, professora Lucimar, como é possível estabelecer diálogos entre a matemática com outras áreas do conhecimento e componentes curriculares no contexto escolar? Bem, como eu já disse, a matemática ela tem um potencial de desenvolver no aluno a capacidade de resolver problemas, né?
Então, nesse sentido, ela possibilita diálogos dentro da própria matemática, que, como a Marita disse, os conteúdos, numa forma de organização, eles estão linearmente organizados, mas na prática pedagógica eles precisam eles precisam ser trabalhados de forma articulada. Então, isso permite esse diálogo dentro da própria matemática, né, e o diálogo com a matemática e as demais áreas do conhecimento, porque muitas áreas do conhecimento e componentes curriculares utilizam dos conhecimentos matemáticos para encaminhar, resolver, discutir seus problemas específicos, né? No contexto escolar, o diálogo, né, se estabelece a partir dessa questão de utilizar da matemática como ferramenta, mas a partir de 2 princípios defendidos pelas descendentes, né, que ele coloca que esse diálogo deve estabelecer através do trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Então, a gente precisa entender um pouquinho o que são esses 2 princípios no contexto escolar. Então, como que o trabalho se efetiva como princípio educativo? Então, ele tem a função de formar forma do ser humano, né? Podemos entender, então, o trabalho como a forma do ser humano intervir, produzir sua realidade e transformá-la. Outra forma se consubstancia em atividades criativas, prazerosas, com as quais os estudantes, de maneira colaborativa, né, em grupo, trabalhando em interação mesmo, eles se transformam, né, e transformam a sua realidade. Eles criam e eles recriam conhecimentos, ciência, tecnologia e cultura. Já o segundo princípio, que é a pesquisa como princípio pedagógico, não é a princípio do copia e cola, né? Ela é a pesquisa como uma formação integral desse estudante. Então, ela propicia o desenvolvimento de atitude científica, né? O aluno sai do senso comum, né, e trabalha na perspectiva de ter uma atitude científica, né? Contribui para que o estudante possa se envolver em um processo de investigação, e nesse processo pressupõe o quê? O aluno formular questões. Nós não estamos falando apenas em resolver problemas, dar soluções, mas o aluno formular questões. E para isso exige dele as formas diferentes de pensar que nós já comentamos na primeira questão, né? Permite ainda que ele possa ler, ele possa interpretar, ele possa analisar, criticar, argumentar, buscar soluções. Enfim, ele pode, né, a pesquisa como princípio pedagógico, ele permite ao aluno dar ferramentas, condições para que ele possa resolver novamente problemas, né? Ainda, a pesquisa, ela tem o objetivo de instigar o estudante no sentido da curiosidade. O aluno só vai sentir necessidade de resolver problemas se ele tiver a curiosidade e se ele for instigado para isso, né? Nesse sentido, o aluno se torna, então, protagonista na busca de informações, de conhecimentos, quer seja do senso comum, ele precisa do senso comum, daquilo que ele já tem, para que na escola, né, a partir de um trabalho mediado pelo professor, ele possa sistematizar esse conhecimento. Então, todo esse processo deve ser mediado pelo professor. O professor tem a função de transformar essas informações que o aluno traz, porque hoje a escola não é o único lugar de saber. Existem outras fontes que o aluno possui. Então, cabe ao professor transformar essas informações em conhecimento, né? E deve, então, estimular a pesquisa como um processo formador e não, né, esvaziando o sentido que a pesquisa tem, que às vezes o estudante leva para a escola. Então, vai muito além esse princípio como um processo de formação mesmo integral. Bom, nesse sentido, uma outra forma de diálogo é através da contextualização e da interdisciplinariedade. Não adianta você trabalhar os conteúdos ou tentar formar esse estudante com algo distante da sua realidade. Então, ele precisa partir desse contexto, problematizar essa realidade, né? Buscar soluções, criar estratégia, como eu já comentei anteriormente, e a partir dos conhecimentos matemáticos, voltar para essa realidade e transformá-las. Nesse sentido, a gente pode trazer as questões, né, da leitura e da problematização, que são os eixos epistemológicos que nós estamos defendendo como raiz do conhecimento, para
alcançar o objetivo, que é o quê? A aprendizagem e a formação desse estudante. Então, a contextualização e a interdisciplinaridade, potencializada pelas tecnologias, né, que estão disponíveis a todo momento, que o aluno tem muito acesso, né, todo esse trabalho ele ganha mais significado para os alunos, além, né, de potencializar também o diálogo entre as áreas, entre os componentes curriculares. Então, adotando o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógicos que estão defendidos nas DCNEMs e no Caderno do Pacto, eles estão em consonância também com os nossos eixos metodológicos que o professor Abimael já falou, né? Que é a iniciação à pesquisa e as tecnologias. Assim, em consonância, né, podem se constituir como norteadores para a reorganização do currículo no ensino médio, né? E para sua efetivação na prática escolar. E ainda permitir, então, a articulação entre a matemática, que é o que nós estamos colocando, com as demais áreas do conhecimento. Então, além dos princípios já citados, a contextualização e a interdisciplinaridade favorece essa discussão para uma reorganização, um redesenho curricular para o ensino médio, levando, então, a essa formação integral que nós estamos buscando. Ok, professora Lucimar. E o nosso programa termina aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer tê-los conosco. E esperamos que essa discussão tenha contribuído para aprofundar as questões sobre o caderno de matemática, suas possíveis relações com as demais áreas ou componentes curriculares e com os eixos epistemológico e metodológico. Tchau e até a próxima!